Se você tem interesse em ter uma segunda fonte de renda oriunda de aluguel de imóveis, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar a diferença entre você investir um dinheiro comprando ou construindo um imóvel para você alugar através de uma imobiliária ou você investir o mesmo dinheiro, o mesmo valor em fundos de investimento imobiliário. No final do vídeo, você vai entender qual dos dois investimentos é mais eficiente, qual dá um retorno melhor para você e com mais benefícios. Então, para a gente entender na prática as diferenças, imagina que você acabou de receber, por exemplo, 300 mil reais na sua mão. E aí você vai escolher se você vai comprar um apartamento ou uma casa com esse dinheiro ou se você vai investir em fundos de investimento imobiliário. Então vamos lá, eu vou levar você para uma planilha onde eu coloquei todos os dados relevantes para você entender as diferenças de valor em primeiro lugar. Então, a primeira opção aqui, que eu estou chamando de opção A, é você pegar esses 300 mil para construir ou para comprar um imóvel, né, para você alugar. Então, vamos lá, você compraria um apartamento ou uma casa, com esse valor, independente de qual seja a cidade de onde você está me assistindo, você não vai conseguir comprar dois imóveis, é um imóvel só, em um bairro, né, um imóvel residencial, que não tem muito valor agregado, e aí um imóvel simples nessa faixa de valor, não vai ser nenhum imóvel de luxo. Qual seria a renda que você obteria se você comprasse esse mês um apartamento ou uma casa nesse valor e colocasse logo lá na imobiliária para alugar? Aqui já é importante a gente considerar que o aluguel que você pode pedir no imóvel não é um valor da sua cabeça, um valor que você gostaria de ter. Existe uma estimativa para isso. Se você chegasse numa imobiliária hoje e falasse, olha, eu tenho um apartamento de 300 mil para alugar, eles vão te passar uma faixa de aluguel, é mais ou menos tanto. De onde eles tiram isso? A gente sabe que aqui no Brasil, o valor que você pode pedir de aluguel de qualquer imóvel é em torno de 0,5% do valor do imóvel. Então, um imóvel de 300 mil reais, você teria um aluguel aí de no máximo 1.500. Só que, se você estiver alugando por meio de uma imobiliária, ela ainda tem uma taxa que ela te cobra para fazer essa administração, para lidar diretamente com o inquilino, para consegui-lo para você, para repassar o seu valor do aluguel todos os meses, e essa taxa de 8% a 12%. Então aqui eu estou calculando 10%, né, um meio termo aí, para não ficar em nenhum extremo. Então seria, na verdade, os R$ 1.500, que são 0,5% do valor do imóvel, menos R$ 150, que representam aí o 10% de comissão da imobiliária. Então, na sua mão, todos os meses, cairia aproximadamente R$ 1.350 de renda de aluguel se você tivesse usado esses 300 mil para comprar um apartamento ou casa. Só que existem alguns inconvenientes nesse tipo de investimento, né? Então, o primeiro deles é que para você procurar um imóvel para comprar, né, e depois alugar, isso envolve tempo que você precisa ficar procurando em várias imobiliárias, vendo vários anúncios até escolher um que você goste e que caiba no seu orçamento. Isso também envolve burocracia, né? Não é simplesmente você gostou de um, já pega as chaves na hora da mão da pessoa, né? Você tem que fazer um contrato de compra e venda, tem várias coisas, tem impostos para você comprar, então provavelmente você nem conseguiria um apartamento ou uma casa de exatamente 300 mil reais, porque tem o custo da escritura. A escritura chega a 3% do valor do imóvel, então para um imóvel de 300 mil, ela custaria 9 mil aproximadamente. Então ou você teria que arrumar esses 9 mil a mais, né, 309 mil, ou você teria que procurar um imóvel aí em até 290, 291 mil reais. Então tem isso para você considerar. A outra questão é que quando você tem um imóvel para tirar renda dele, você tem que lembrar que você corre o risco de ficar totalmente sem renda desse imóvel nos meses em que não tem inquilino. Então, se acabou de sair um inquilino desse seu apartamento ou casa e esse imóvel passar por uns tempos vazio até que entre uma outra pessoa, nesses meses você não tem renda nenhuma. Além de que, mesmo que você fique aí um ano sem inquilino, você tem que pagar o IPTU daquele imóvel. Então, mesmo que você fique sem renda, existe o agravante de que você ainda paga imposto daquele imóvel. Um outro inconveniente também é a burocracia e a dor de cabeça que você uma hora ou outra vai ter com as imobiliárias, com corretores, né, com funcionários das imobiliárias e também com os inquilinos, se você tiver alugando diretamente para eles. Então você precisa considerar isso, essa relação,
né, sua com a imobiliária ou sua com o inquilino, uma hora ou outra ela dá alguns probleminhas, né? Você vai ter um estresse com isso em alguns momentos. Outro inconveniente é que você pode passar a ter dificuldade de alugar esse imóvel caso, por exemplo, abra um bar ali do lado ou uma igreja que tem esses microfones muito altos. Então, assim, geralmente as pessoas não gostam de alugar ou de morar, né, bem do lado de alguma coisa barulhenta. E isso é uma coisa que você não controla. Se você só tem um imóvel, ele está naquele lugar fixo ali. Se abrir alguma coisa barulhenta nesse sentido, assim, ali do lado, você vai ser prejudicado com certeza e, consequentemente, a renda que você vai ter daquele imóvel. Outra questão é que você tendo um imóvel, sendo proprietário dele, uma hora ou outra você vai ter que fazer manutenção com esse imóvel, que envolve gasto para você, além de dor de cabeça também com pedreiro, com obra. Por quê? Nem que seja para corrigir uma infiltração de parede, uma infiltração de telhado, ou se passarem décadas ali que você tem esse imóvel, uma hora ele vai ficando muito antigo, você tem que reformar a cozinha, reformar banheiro. Então, alguma reforma eventualmente você vai ter que fazer e ela é de obrigação sua, não do inquilino, né? Outra questão que eu coloco para você é que um imóvel residencial, né, um imóvel de bairro, que não é nenhum imóvel com valor agregado, ele não tem um diferencial para você aumentar o preço desse aluguel, né? Ele seria um aluguel padrão, um aluguel próximo ao valor que outro apartamento ou que outra casa naquele tipo de bairro teria. Você não consegue pôr um preço de aluguel que você queira. Outro inconveniente é que, dependendo da forma como você faz a sua declaração de imposto de renda, você pode ter que pagar até 27% de imposto em cima dos rendimentos que você teve daquele aluguel. E isso é muito caro, né? Se você pensar que investindo nos fundos de investimento imobiliário você tem 0% de imposto para pagar, ou seja, os rendimentos são totalmente isentos, né? Isso é uma diferença muito grande. E um último ponto que eu gostaria de considerar é que um imóvel, ele tem muito baixa liquidez, e a liquidez é aquela capacidade de você pegar de volta aquele dinheiro que você investiu naquele investimento e fazer outra coisa com ele. Então, se em algum momento você quiser usar os seus 300 mil de outra forma, para fazer outra coisa, você tem que colocar aquele imóvel à venda, e não é uma coisa rápida de resolver, às vezes demora meses ou até anos para que você venda um imóvel e tenha o dinheiro de novo na sua mão. Por isso a gente fala, né, que os imóveis têm baixa liquidez, a capacidade de movimentar o seu dinheiro é muito pequena. Você fica com o dinheiro preso, diferente de um fundo imobiliário que você faz tanto a compra quanto a venda em questão de segundos ali na bolsa de valores, de um aplicativo ou do seu computador sentado no sofá da sua casa. Então, assim, é muito diferente a situação, né? A liquidez de um fundo imobiliário é muito maior, uma diferença gritante, assim, para um imóvel de fato. E aí a opção B seria de você investir esses 300 mil em fundos imobiliários. E aqui só como exemplo, eu peguei 2 fundos imobiliários que são muito bons, inclusive eu invisto neles. E eu estou imaginando que você vai dividir os 300 mil em 2 vezes de 150, né? Então você vai pôr 150 mil em um fundo imobiliário e 150 mil no outro. Quais eu peguei para a gente simular aqui? Eu peguei o HGRU, então se você não conhece, os fundos imobiliários são ativos da renda variável que são vendidos na Bolsa de Valores, na nossa bolsa ela chama B3, e lá você sempre vai reconhecer o fundo porque ele tem 4 letras e o código 11 no final. Então esse aqui ele chama HGRU11, é um fundo muito bom, que hoje é composto por 106 imóveis. Esse número varia porque ele pode vender algum imóvel, pode adquirir outro, mas nesse mês de maio de 2025 ele tem 106 imóveis. Olha a diferença, né? Porque se você comprasse um apartamento ou uma casa, você teria um imóvel só. Qualquer coisa que acontecesse naquele imóvel que você tenha, todo o seu dinheiro seria comprometido, ao passo que se você está investindo em um fundo que tem 106 imóveis, o que aconteça em um imóvel apenas não vai afetar você praticamente, né? Porque está muito distribuído, está muito diversificado, e diversificação é proteção para você, é mais chance de você conservar o seu patrimônio, então isso é muito importante. Se você nunca investiu em fundo imobiliário, você compra cotas, né, que é uma unidade mínima que é negociada. Hoje, na data em que eu gravo esse vídeo, cada cota do HGRU está custando em torno de R$120. Você poderia investir comprando várias cotas que custariam a unidade esse valor aqui.
E no mês passado, né, ou seja, abril de 2025, esse fundo ele pagou 90 centavos por cota. Então, cada cota de R$ 120 que você compre vai te pagar no mês que vem 90 centavos. E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei R$ 150 mil e dividi por R$ 120 para saber quantas cotas você conseguiria comprar com esse valor. E seria 1.250 cotas desse fundo. Então, se você comprasse hoje nesse valor aqui, você compraria exatamente 1.250, que custaria exatamente R$ 150 mil. E uma outra sugestão de fundo imobiliário é o BCRI, que ele não é um fundo com imóveis de fato, imóveis de tijolo, que a gente fala como o HGRU é. Ele é um fundo de papel, que ele investe em CRIs, que são documentos que têm valor imobiliário também. Hoje, uma cota dele está custando aproximadamente R$ 66, e a mesma coisa que a gente fez para o HGRU, se você pegasse R$ 150 mil, dividindo por R$ 66, você conseguiria comprar quantas cotas? 2.272 cotas hoje. Pode ser que no dia que você esteja assistindo esse vídeo, esse valor vai estar um pouco diferente, aí você vai ajustar. Mas isso é só uma simulação para você entender, né, os prós e contras. Então, hoje, você comprando aí essas 2.272 cotas, você investiria quase R$ 150 mil e ia faltar só um pouquinho. E você teria, então, investido aproximadamente R$ 300 mil, como mostra aqui a soma. Isso se você comprar hoje, no mês que vem, você já recebe rendimentos desses dois fundos imobiliários, tá? Então, quanto você receberia? Aqui a gente vai simplesmente multiplicar. Se você comprou 1.250 cotas desse fundo aqui, se ele paga 90 centavos por cota atualmente, você vai receber no mês que vem R$ 1.125. Da mesma forma, esse aqui, se você comprou 2.272 cotas e se cada uma paga 76 centavos, você receberia no mês que vem um total de R$ 1.727. E isso daria quanto aqui para você? Já te mostro que daria R$ 2.852. Esse valor, ele é mais de 2 vezes maior, se você lembrar aqui em cima, ó, com um apartamento ou uma casa, investindo o valor comprando esse imóvel, você receberia uma renda aí de cerca de 1.350, e com fundo imobiliário é um pouco mais que o dobro disso na prática, né? Sem contar que esse rendimento que você recebe é 100% isento de imposto de renda, independente de como você faça a sua declaração, de qual seja a sua condição na hora de declarar. Esses rendimentos são isentos de imposto de renda. Mas tem um inconveniente apenas de você investir em fundos imobiliários, né, em relação aos imóveis, que é, você não pode usar esses imóveis. E isso tem que ser uma coisa bem clara na sua cabeça. Você não pode chegar em um desses 106 imóveis aqui e falar, olha, eu sou investidor do HGRU11 e eu gostaria de usar, vou morar em um desses imóveis ou vou pegar... Não tem essa opção. Essa opção de eventualmente você morar no imóvel é só quando você tem um imóvel de sua propriedade mesmo. Então, o fundo imobiliário ele não é seu. Você só está investindo seu dinheiro nele para receber uma porcentagem do lucro oriundo dos aluguéis daqueles imóveis. Então, eu acredito que essa simulação deixou bem claro para você os prós e contras de cada um. Agora você tem como tomar a sua decisão com mais consciência, se é melhor para o seu caso investir em imóveis ou investir em fundos imobiliários, considerando o valor que você recebe mensalmente, que é o dobro, né, no caso de fundos imobiliários, e considerando toda essa lista de inconvenientes aqui. Mas tem uma questão importante, que é você não deve investir o seu dinheiro somente em 2 fundos imobiliários. Aqui eu usei somente 2 para simplificar a simulação, para não encher muito a tela para você de informações. Mas o ideal é você ter um número aí perto de 10 fundos imobiliários. Então, se você quiser aprender a fazer isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da minha mentoria, onde você aprende com tranquilidade a investir em fundos imobiliários de forma segura, mesmo que você não saiba nada sobre isso ainda, né? O curso ele é focado exatamente para quem vai começar do zero, vai começar a investir agora e quer investir com segurança, sem risco de perder o dinheiro. Então, se você gostou desse vídeo, já aproveita para encaminhar para outras pessoas que também têm esse interesse de receber renda de aluguel. E se você quiser receber os próximos vídeos que eu produzi aqui no canal, não se esquece
de se inscrever no canal e clicar no sininho para que você receba facilmente aí os próximos que eu postar, tá bom? Então até mais!